Muito bem, então, com o nosso app rodando, eu vou deixar o terminal aqui embaixo ainda, porque eu vou precisar dele, tá? E a gente vai focar agora nesse main.dart, que é o nosso arquivo principal. Nota que ele já criou uma pasta build aqui, o resultado final da nossa aplicação, que ele vai interagindo, né? Entre o emulador tá dentro dessa pasta build aqui. Tá? Eu vou minimizar por hora o Explorer aqui, porque a gente não vai precisar tanto dele, e a gente vai focar aqui um pouco no código, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender do Flutter é o seguinte: ele trabalha somente com widgets, tá? Para layout. A gente ainda vai ter nossas classes, a gente vai criar uma classe aqui que é um model, né? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas assim, mas o principal dele é que tudo que está desenhado aqui na tela, né? Se a gente notar aqui, ó, isso daqui é um widget chamado de appbar. Isso aqui é um widget que é o title, tá? Esse daqui é um widget que é o texto. Esse é um outro widget com texto. Esses dois widgets, tá? Por exemplo, estão dentro de um outro widget que é um column, né? Esse daqui de baixo, esse botão que está aqui embaixo, né? Que eu não consigo dar zoom aqui. Ele é um widget também, né? Esse mais aqui. Então, tudo no Flutter que a gente vê na tela dele, tudo que é desenhado na tela é um widget. E os widgets, eles são divididos em dois: stateless, como a gente está vendo aqui, ó, stateless, e stateful widget, tá? Essa divisão, ela fica nesse formato. O stateless widget é um widget sem estado, ou seja, não persiste estado, não tem nada, ele é só um desenho na tela, tá? Então, se você precisa, por exemplo, escrever um texto na tela, né, ele não tem um estado, provavelmente, não tem nada assim. Você precisa só de elementos visuais na tela, né? Você, obviamente, não tem estado nenhum, você não tem interação com aquilo, né? Você não precisa de um estado para aquilo. Agora, quando a gente clica no botão e a gente precisa alterar um valor da tela, né? Melhor do que isso, né? Se a gente vai para outra tela e volta para cá, a gente precisa manter esse estado. Aqui no caso, né? Eu tô dando um R, que é o hot reload, mas eu podia muito bem ter navegado para uma outra tela e voltado aqui, e o estado ainda permanece aqui. Então, se eu preciso manter o estado, eu preciso criar um stateful widget, tá? Então, essa é basicamente a diferença que a gente tem. Particularmente, eu sempre começo a premissa de um stateless widget. Até porque, se você der dois cliques aqui, se você selecionar seu stateless widget, você tem uma lâmpada aqui, ó, né, show fixes, você pode clicar nele e converter ele para um stateful, tá? Ao contrário, não acontece. Então, acho melhor eu sempre começo com stateless. Depois, se eu percebo que eu vou precisar de um stateful widget, daí eu troco, né? Daí eu volto esse estado aqui. Tá? Então, essa é a premissa básica para a gente começar a trabalhar com Flutter aqui. Tudo é widget, tá? E os widgets são divididos em dois, tá? Na verdade, são divididos em mais. Existe o inherited widget, que a gente não vai ver aqui, que é um widget que a gente pode passar dados, né? Desde o pai para o filho. Mas nos cursos mais avançados a gente vai ver uma gestão de estado melhor do Flutter. Inclusive, né, nos cursos mais avançados a gente vai usar muito stateless widgets e poucos stateful, né, porque a gente vai gerenciar o estado fora dos widgets, né. Então, mas são conceitos mais avançados. Então, feita essa separação aqui, a gente tem duas formas muito simples de criar widgets aqui, ó, que é o STL, que é o snippet já, ó, STL tab, meu widget, tá? E o STF, tá? Tá bom? Então, ó, STL cria um stateless, STF cria um stateful. Qual que é a diferença a nível de código do stateless e do stateful? O stateful widget, ele começa com um método onde a gente tem o createState, tá? Então essa é a classe, ó, ele estende o stateful widget, esse daqui estende o stateless widget, tá? Então, diferença clara no começo da classe aqui, né? Um herda do stateless, outro herda do stateful. Quando a gente herda do stateful, a gente consegue sobrecarregar, né, o método createState, tá? E aí a gente pode passar, a gente pode criar uma função aqui dentro, né? Você pode criar até uma função anônima aqui, o que quer que seja, tá? Mas normalmente a gente chama uma outra classe, que é o nome da própria classe com underscore, ou seja, ela é privada, e ela herda de state, né, passando essa classe que a gente acabou de criar. Então, tá vendo o teste aqui? Teste vem para cá como state dessa. Né? E aí a gente tem em ambas classes, né, o método build. Então, ó, o override, o método build
está presente aqui embaixo também. Esse método build é o método que constrói o layout, então tudo que a gente colocar dentro dele, ele vai ser executado assim que o widget é chamado, né? Ele chama esse método build que constrói esse estado aqui, né? Quase como um construtor. Só que a gente tem que tomar um cuidado porque esse build ele fica, às vezes ele é chamado várias vezes, né? Então se você colocar o conteúdo aqui dentro, ele vai ser chamado toda vez que o design precisar ser renderizado novamente na tela. A gente ainda tem o construtor aqui, então se você criar aqui, ó, meu widget, tá? Esse aqui é o método construtor dele aqui, beleza? Tá? Então a gente ainda tem o método construtor aqui para trabalhar, a gente vai trabalhar um pouco nele aqui, tá bom? Beleza? Então essa é a definição que a gente tem, e os dois têm o método build, tá? Exceto que no método, no stateful a gente tem duas classes, né? Separado em duas classes. O nosso build ele fica aqui no nosso state, né? Então essa é a classe concreta, né? E esse é o estado dessa classe, tá? O stateless ele não permite que a gente chame um componente para renderizar a tela, chamado de setState, tá? Obviamente, né? Que ele é stateless, ele não tem estado nenhum. Mas a gente vai perceber ao decorrer da criação dessa aplicação aqui que não importa o que a gente faça, né, a tela ela não é atualizada automaticamente no Flutter. Obviamente por motivos de performance. Quando a gente está trabalhando com frameworks web, normalmente a gente não está tão preocupado assim com performance porque a maioria deles rodam na web, embora eles rodem nos mobile, né, nos devices, eles rodam dentro do browser. A gente não tem que se preocupar tanto com eles assim. Mas nos dispositivos móveis, né, normalmente a gente é um pouco mais capado por causa de recursos de performance, por exemplo. Então, diferente, por exemplo, do Angular, o Flutter ele não fica olhando para as nossas propriedades e quando aquela propriedade muda ele já atualiza na tela. Isso não acontece. Então, quando a gente altera uma propriedade, né, ele não é proativo, né? Ele é reativo já. Então, quando a gente altera alguma propriedade, a gente tem que falar para ele, olha, alterei uma propriedade, então atualiza a tela, tá? Só que esse atualiza a tela, ele só acontece nos stateful widgets, tá? Então, nos stateless widgets, a gente não consegue chamar isso. Mas, a gente vai ver isso com calma aqui, tá? Eu vou apagar esse código que eu gerei aqui. Vou deixar só essa nossa classe que está aqui, né? Que é o homepage, tá bom? Pra gente começar a codar já, beleza?